queria agradecer o convite do Clube de Engenharia, que propôs essa ideia Brasil Amanhã, que nos faz pensar o que a gente gostaria para o Brasil amanhã. E, obviamente, a partir de tudo que a gente está vivendo nesse momento, que trouxe uma série de reflexões, e como eu vou tentar demonstrar, a pandemia acabou acentuando determinadas coisas que já vinham acontecendo na economia brasileira e na economia mundial também, e a gente percebe que é preciso mudar radicalmente o curso das coisas se a gente quiser voltar a ter um Brasil amanhã como a gente sonhava. Recentemente, essa semana passada, foi o centenário de dois grandes pensadores do Brasil, o Celso Furtado e o Florestan Fernandes. Eles tinham um grande sonho para o Brasil, assim como várias pessoas que estão aqui participando dessa série e todas as pessoas que pensaram essa série têm. E eu estava relendo um texto de Furtado, e justamente ele falava no final da década de 90 que a gente nunca tinha estado tão distante do que a gente sonhava. Mas eu acho que, infelizmente, ele não viu o momento atual, que talvez esteja ainda mais distante daquilo que a gente sonhava. Então, poder parar para pensar e refletir sobre o que a gente gostaria é, sem dúvida, uma coisa especial, importante essa reflexão. E acho que a combinação de ideias vai nos permitir pensar o que a gente quer para o Brasil amanhã, o que a gente precisa fazer para o Brasil amanhã ser diferente desse que a gente está vivendo hoje. Então, fiz uma apresentação aqui, queria compartilhar com vocês. Como eu falei, a ideia é a gente fazer rapidamente um diagnóstico da situação da economia brasileira pré-pandemia e o que a pandemia ressaltou. E esse texto, o futuro não ia ser assim, tem a ver com o que estava acontecendo antes no Brasil. A gente já vinha de um baixo crescimento, depois de duas quedas consecutivas do PIB, 2015 e 2016, a gente vinha crescendo muito lentamente, o PIB per capita brasileiro praticamente tinha caído, permaneceu estagnado, a gente estava crescendo basicamente junto com o crescimento populacional, o que obviamente foi acentuando problemas na distribuição de renda brasileira, principalmente porque o modelo que foi colocado a partir dali era um modelo muito excludente. Então, se a gente olhasse coisas que estavam aparecendo no final do ano passado, já metade dos estados brasileiros tinham mais trabalhadores informais do que formais. A gente tinha passado por um longo período de formalização do mercado de trabalho, mas desde a crise de 2015, a gente teve uma perda de empregos formais e informais, e basicamente, depois que a economia voltou a crescer, só se gerou empregos informais. E a gente então passou por essas realidades de um aumento muito grande da informalidade. Tinha tido mais de 4,5 milhões de brasileiros que tinham voltado para a pobreza extrema, atingindo recordes de pobreza extrema, depois de anos também de redução da pobreza extrema. E o governo estava anunciando pacotes, teve um grande pacote em novembro de 2019, em que realmente o pacote econômico deixa banqueiros e investidores entusiasmados, de acordo com o Financial Times. Esse foi um pacote de 3 PECs que o governo tinha enviado ao Congresso lá em novembro de 2019. Com a pandemia, isso ficou mais explícito, não só no Brasil, como em vários países que eram países muito desiguais, ou países onde a desigualdade estava crescendo, ou países que estavam destruindo o seu estado de bem-estar social. Esses foram os países mais afetados pela crise do coronavírus, pela doença de Covid-19, justamente, e aí o próprio Financial Times, esse mesmo Financial Times, que lá em novembro de 2019 estava comemorando o pacote brasileiro, que era um pacote de destruição de uma série de mecanismos de garantia de um Estado que atuasse mais tanto no desenvolvimento produtivo quanto no desenvolvimento social. Em abril desse ano, por conta da pandemia, teve esse editorial, que está aqui em inglês, mas que basicamente diz que o vírus expôs a fragilidade do contrato social. Ele não estava falando só do Brasil, obviamente, estava falando de uma série de países, que foram justamente esses países onde o contrato social estava mais ameaçado, como claramente é o caso dos Estados Unidos, e que realmente demonstrou que foram os mais atingidos pelo vírus. E aí o próprio Financial Times estava propondo, então, reformas radicais, que seriam necessárias para forjar uma sociedade que funcionasse para todos. Esse é um editorial do Financial Times de 3 de abril, já, de certa forma, quando a pandemia já começou a dar sinais do efeito que ela teria sobre a economia mundial. E no Brasil, infelizmente, a gente viu que justamente a Covid-19 foi mais letal nas regiões de periferia, no Brasil inteiro, e a morte, infelizmente, os óbitos foram muito maiores na população mais carente. Apesar de ter uma relação com faixa etária, não foi só isso. No Brasil, claramente, tinha uma correlação entre faixa etária
também faixa de renda e cor também, né? Foi majoritariamente, relativamente mais nos negros. Então, infelizmente, no Brasil se expôs muito claramente a nosso contrato social que está sendo, né, de certa forma, diluído ou dilapidado e, ao mesmo tempo, expôs o nosso grau altíssimo de desigualdade. A gente vinha de um período de redução de desigualdade no Brasil, né, e aí eu queria ressaltar aqui, né, esses são os dados do índice de Gini, que talvez não seja o melhor indicador para medir isso, mas é um indicador tradicional. Mas eu acho interessante a gente perceber que no Brasil, em que momento houve redução de desigualdade, né? Nesse período aqui, os fatores principais estavam muito associados ao mercado de trabalho, então todo esse período de formalização do mercado de trabalho, aumento salarial, né? E também transferências que o governo faz às famílias, né? Seja previdência social, seja Bolsa Família, seja benefício de prestação continuada, todos esses colaboraram para que a gente tivesse uma redução da desigualdade no Brasil. Então, justamente o que estava apontando é que a gente precisava no Brasil melhorar a estrutura de emprego, né, como a gente, mesmo reduzindo a informalidade, a gente já tinha uma quantidade de trabalhadores informais muito grande, e ao mesmo tempo a gente precisava consolidar diversos mecanismos de redistribuição de renda, seja da forma direta, né, por meio de transferências, mas também, e aqui eu trago um outro gráfico, no Brasil, não só essa transferência de renda tem um papel central na redução da desigualdade, como também o que a gente chama de uma transferência indireta de renda. O que é isso? É a provisão de bens públicos, né? A provisão de serviços para a sociedade, principalmente no caso do Brasil, saúde e educação pública. E isso ficou muito claro na crise, né? A gente no Brasil, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente tem um sistema único de saúde que permite, né, acesso ao sistema de saúde a toda a população, independente da sua renda. E ele, na crise atual, foi central, embora também ficou explícito que ele tem um grau de desigualdade muito grande. Como a gente sabe, no Brasil, a gente tem uma divisão entre o serviço privado, né, para aquelas pessoas que pagam plano de saúde, ou pagam diretamente o próprio serviço de saúde, do serviço público. E, infelizmente, você tem 75% das pessoas acessando o serviço público, mas se a gente fosse olhar o número de leitos de UTI, 50% está disponível na rede privada, enquanto, né, não está disponível ao SUS. Então, realmente, a gente tinha uma questão relevante de que você precisa melhorar esse serviço. Mas aqui eu trouxe esse gráfico porque é importante entender o que reduz a desigualdade no Brasil. Então, aqui são as transferências, aquelas que eu mostrei no início. Elas têm um papel de redução da desigualdade, o Gini sai aqui desse valor na renda bruta, né, que vem do mercado de trabalho, e é reduzido pelas transferências. Infelizmente, a tributação, o líquido dela já aumenta a desigualdade. Né, que a tributação direta reduz a desigualdade, que é a tributação sobre imposto de renda, mas reduz pouco. A gente tem uma tributação sobre renda que, infelizmente, ainda é pouco progressiva. Né, a gente tem poucas alíquotas, a gente não taxa a renda do capital, né, lucros e dividendos são isentos, e a tributação indireta que faz um estrago do ponto de vista distributivo, porque ela penaliza os mais pobres. Porque justamente tudo que se consome tem imposto, e quanto menor a renda, maior será o peso do imposto. Mas aqui está a saúde e a educação pública, né, que fazem uma redução de desigualdade gigantesca no Brasil, porque justamente ela dá acesso a serviços relevantes e essenciais, como é o caso da saúde e educação, à população de forma gratuita. Né, e é como se fosse uma renda indireta que está sendo dada àquela população e, portanto, a gente consegue, né, esse aqui é um trabalho do Fernando Geiger da Silveira, ele está atualizando agora para o Brasil, mas possivelmente, nos últimos anos, isso aqui não deve ter mudado. Mas o que está muito ameaçado no Brasil é que as despesas públicas federais, principalmente, estão sendo reduzidas e estão reduzindo esse potencial aqui de redução de renda. E aqui, o último dado de diagnóstico é que a gente tem no Brasil, dentre os países da América Latina, o país que mais transfere renda por meio da política fiscal, ou seja, por meio dessas transferências, mesmo por meio de impostos e também por meio de saúde pública e educação, né, por serviços públicos gratuitos disponíveis à população. Então, a gente sai desse patamar aqui, roxinho, vem para o azul, quando a gente considera tudo. Né? O segundo lugar aqui estaria a Argentina, né? Em terceiro estaria um pouco o Uruguai e depois o México, mas o Brasil é aquele que mais reduz desigualdade por meio da política fiscal, porque é o país que tem o maior Estado. Né? É o país que tem o maior Estado, fruto da Constituição de 88, que determinou uma série de coisas a serem garantidas pelo Estado.
Agora, o que a gente observa é que quando a gente compara com países da OCDE ou da União Europeia, eles transferem muito mais, né? Eles saem do roxinho e vêm para o azul aqui em termos de desigualdade, né? Uma queda enorme da desigualdade por conta da atuação do Estado. E a diferença principal está nesse trecho aqui, que é até o amarelo, onde principalmente o que está afetando aí é a tributação. Eles têm uma tributação que realmente transfere renda, porque eles taxam os mais ricos, né? E na hora de transferir o recurso para a população, eles transferem para os mais pobres, de uma maneira que você tem uma redução de desigualdade muito grande. E aqui eu trouxe só um slide sobre o problema da tributação no Brasil, que é a separação entre rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, por faixa de salário mínimos. O azul é a parcela da renda que é tributada. O verde é a parcela da renda que é isenta. Perceba que quanto maior a parcela de salário mínimo, maior é a parcela percentual de verde. Né? Então, pessoas aqui que pagam mais de 320, recebem mais de 320 salários mínimos por mês, têm uma parcela isenta de quase 70% da sua renda. Né? Por que isso? Porque isso é basicamente renda do capital, lucros e dividendos que são pagam zero de imposto de renda no Brasil. Né? Então, infelizmente, a gente tem essa distorção aqui no imposto de renda, que é uma coisa que a gente precisaria resolver urgentemente se a gente quiser ter um sistema que faça esse papel aqui, né? Um Estado que, quando ele entra, ele realmente redistribua a renda, seja pela taxação, seja pelos serviços que ele oferece à população. No Brasil, a gente consegue distribuir renda pelos serviços, mas ainda não consegue distribuir renda pela taxação. Então, o que eu acho, né, que a gente precisa para o Brasil amanhã? E aqui eu recuperei um trabalho que a CEPAL tem feito, que eles chamavam de uma proposta de trilogia, né, que é mudança estrutural com igualdade. E eles falam o seguinte: a região deve enfrentar o desafio de reduzir as suas heterogeneidades estruturais para alcançar a igualdade com base no pleno exercício dos direitos. Só essa frase aqui tem muito significado. As heterogeneidades estruturais, que a CEPAL fala aqui, é o que vem sendo discutido lá desde Celso Furtado, e obviamente antes pelo Preves, e antes deles, inclusive, mas muito ali naquela época, de que você tem são estruturas econômicas muito díspares, ou muitas vezes duais, onde você tem uma parcela da população que está inserida num sistema econômico que é comparável aos países desenvolvidos, e uma outra parte grande da população que fica à margem desse processo, né, em situações de muito baixa produtividade, ganhando salários muito baixos. Né, e uma das expressões disso é a separação dos trabalhadores formais e informais, que no Brasil é muito forte. A gente precisa, então, aumentar a produtividade para superar essa estrutura de produção dual, né, e a gente precisa incorporar mais setores e atividades intensivas em conhecimento, e, obviamente, isso pressupõe uma mudança radical, não só na estrutura produtiva, mas também na estrutura de educação brasileira, né? E, obviamente, também uma parte que tem a ver com as questões externas, né, de aumentar a resiliência para lidar com restrições e vulnerabilidades externas que as economias periféricas sofrem, também em relação às mudanças climáticas e volatilidade financeira. Então, no fundo, aqui ele já estava apontando, isso é um trabalho muito anterior à pandemia, mas era um caminho relevante. E aqui, no fundo, o grande problema da desigualdade é que ela interfere diretamente na capacidade democrática. Quando uma grande parte da população, no fundo, está alijada, está fora do processo de desenvolvimento, né, recebendo muito poucos frutos do desenvolvimento, de um processo de melhora da economia, né, nacional, você começa a perceber que essas pessoas, no fundo, não têm voz, elas não têm acesso, né, não têm direitos básicos. E, portanto, a gente precisa pensar numa estratégia que permita crescer, né, e aí até a discussão do crescimento, a qualidade do crescimento, obviamente, né, acho que a pandemia também expôs toda a questão, né, da mudança climática e dos efeitos sobre o meio ambiente, que a gente tem que se preocupar muito, mas com redução de desigualdade. A gente não pode abrir mão, não pode ter uma estratégia que não pense na redução da desigualdade como central. A gente teve, então, como eu mostrei naqueles dados iniciais, uma redução da desigualdade de renda, alguma redução no acesso a serviços, né, e na desigualdade regional, mas ainda muito inicial. Né? E, infelizmente, parte dessa redução da desigualdade foi revertida nesse período de crise desde 2015. Então, a gente estava caminhando numa direção e essa direção foi interrompida. A gente precisa, né, continuar e ampliar o escopo da redução de desigualdade no Brasil. A gente tem que garantir agora um acesso a serviços de qualidade,
A gente sabe que, por mais que eu tenha acesso universal, a qualidade ainda é uma questão central. Tem uma desigualdade de riqueza muito grande no Brasil, de patrimônio, e aí, de novo, a tributação entra como uma questão central, por exemplo, tributação sobre herança é central para uma redução da desigualdade patrimonial, né? Sem dúvida, reforma agrária ou outras coisas que façam mudanças, de fato, na riqueza são centrais, e a questão regional brasileira. Também ficou muito explícita nessa crise, né? Se a gente olhar algumas regiões do Brasil, estados brasileiros, por exemplo, só tinham UTI pública, na verdade, só vejo qualquer UTI nas capitais. Isso é o caso do Amazonas, um estado gigantesco, com todas as dificuldades de transporte que a gente conhece, onde o único local que tinha era Manaus. Não foi à toa aquele caos que se viu em Manaus, porque não era só a população de lá que precisava ser atendida pelo sistema público de saúde, era, na verdade, toda a população do estado do Amazonas com a situação que a gente estava vivendo, né? Opa. E aí, se a gente quer ter uma estratégia de desenvolvimento, a gente precisa, né, por definição, associar isso às estratégias domésticas da situação internacional. Né? E aqui eu queria me deter um pouquinho mais na questão internacional, muito rapidamente. A gente está vendo uma mudança na divisão internacional do trabalho, ela estava caminhando numa direção, a pandemia, de certa forma, abalou isso, né? Sem dúvida nenhuma, vai ter uma rediscussão sobre a realocação da produção mundial, porque a gente viu quais são os problemas de você se depender de outros países para questões essenciais, como foi o caso de equipamentos de proteção, né, para a saúde, ou mesmo ventiladores, e mesmo questões básicas que por um momento ficaram impedidas pelo próprio comércio internacional, que teve um período ali completamente bloqueado. Né? Você tem muito forte ainda um processo de liberalização financeira que deixa os países mais periféricos super vulneráveis e uma guerra hegemônica. Né? Você tem Estados Unidos e China estão saindo da pandemia, acirrando o conflito que já vinha acontecendo antes, né? E que com certeza vai abalar um pouco a maneira como cada país vai se colocar nessa disputa. Né? E a gente, infelizmente, no Brasil está parecendo que vai se aliar de forma muito, muito unilateral aos Estados Unidos, sem ter nenhum benefício desse tipo de alinhamento. Né? E aí, qual seria, então, uma linha geral para um projeto de desenvolvimento social? Né? De desenvolvimento social aqui, eu dei ênfase no social, porque eu acho que assim como, né, acho que aí voltando ao Celso Furtado, não existe projeto de desenvolvimento econômico que não seja social, ambiental, cultural. Né? Eu dei ênfase ao social, mas obviamente isso tudo está, de certa forma, integrado, né? Não dá para pensar isso. E aí aqui eu trouxe uma citação, né, que é do Luciano Coutinho, que ele falou em 2012. Né? Acho que ele estava ali, tinha um ponto que o Brasil estava se repensando como, né, depois da crise de 2008, que foi uma crise que sinalizou para o mundo que a gente precisava repensar nossas estratégias de desenvolvimento. Né? No Brasil, a gente estava numa linha, mas a ideia do Luciano Coutinho era a gente repensar a linha para aprofundar certas coisas. Né? E eu acho que essa citação dele é muito coerente com o trabalho que a gente estava fazendo em 2018, que eu vou depois comentar rapidamente. Mas a linha dele era o seguinte: enfrentar o desafio de eliminar a fome e a pobreza extrema, universalizar serviços públicos básicos à vida, como educação, saúde, espaços urbanos sustentáveis, passa a servir também como uma oportunidade de descortinar alternativas de inovação e desenvolvimento industrial necessária à criação de mercado interno robusto e duradouro. Vocês percebam aqui que ele já associou todas as questões que eu comentei da necessidade de serviços públicos de maior qualidade e mais acesso à população com o desenvolvimento industrial. É um pouco aquela linha da CEPAL, né? Reduzir as heterogeneidades estruturais pela questão produtiva associada a serviço. Né? E ele fala, as principais lições da crise, essa era a crise de 2008, evidenciam que as preocupações antes tidas como exclusivamente sociais, regionais ou ambientais, e por isso descolados dos objetivos de crescimento econômico, estão, na verdade, no centro das políticas públicas e privadas. Né? Se isso valia para a crise de 2008, isso vale mais fortemente para a crise atual. E aí ele falava, destinadas não apenas ao aumento da renda, mas ao desenvolvimento mais abrangente, apropriado e sustentável. Evidencia-se esta inédita possibilidade de estabelecer novos caminhos de desenvolvimento, rompendo a armadilha de dissociar suas dimensões econômicas, políticas, social e, portanto, espacial. Né? Então, eu acho que essa é uma linha muito importante e, no fundo, a ideia é que a gente precisa pensar uma nova lógica, né, de operação para a economia brasileira que garanta o crescimento com uma profunda transformação social e mudança estrutural com igualdade na linha da CEPAL. Né? Então, eu vou repensar a minha estrutura produtiva,
A gente teve, de novo, aqui na crise atual, uma nova oportunidade de repensar a estrutura produtiva brasileira. A gente poderia ter organizado uma maneira de garantir o suprimento de todos os insumos básicos que faltaram para o atendimento à população. A gente teve falta de insumos ligados à indústria química, falta de insumos ligados à indústria mecânica, metal mecânico, faltou equipamentos, né, ligados à indústria têxtil, uma série de coisas que justamente mostra como os objetivos sociais estão totalmente ligados com a questão produtiva. O Brasil, então, isso aqui é um texto que a gente escreveu em 2018, são vários coautores aqui, depois eu posso passar a referência completa para vocês, e a gente estava falando isso, o Brasil terá um enorme potencial de crescimento econômico e desenvolvimento produtivo quando enfrentar suas duas principais mazelas: a concentração de renda e a carência de oferta de bens públicos e bens e serviços sociais. Isso porque a distribuição de renda e investimento social são extremamente funcionais ao crescimento econômico e à diversificação produtiva e tecnológica. E por isso são apresentados nesse artigo como os dois principais motores do desenvolvimento econômico. E justamente um pouco na linha do Bell-Schopf, são duas grandes frentes de expansão que a gente deveria reforçar, e a gente pode fazer isso por meio de combinação de uma política de distribuição de renda, né, por meios diretos. E toda a discussão que a gente está tendo agora da renda básica de cidadania, né, ela tem que ser feita sem, obviamente, abrir mão do segundo ponto, né, que é sem abrir mão de uma oferta ampla de serviços públicos para a população de qualidade. E se a gente pegar aqui os serviços públicos, como transporte urbano, saneamento básico, habitação, toda a cadeia produtiva do complexo econômico industrial da saúde, a própria educação, a necessidade de repensar as tecnologias para uma tecnologia verde, tudo isso dão oportunidades produtivas gigantescas para a indústria brasileira, para repensar uma reconstrução tanto da indústria quanto de toda a capacidade brasileira de fazer investimento. Então, afeta a construção civil, bens de capital, química fina, tecnologia de informação, enfim, uma série de coisas. Então, justamente essa ideia de você aliar crescimento e transformação social. E se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, pós-pandemia, ou pelo menos por conta da pandemia, a gente começa a perceber que está ocorrendo no mundo, na linha daquilo que eu falei inicialmente do próprio Financial Times, repensar suas estratégias de desenvolvimento. Ainda tímidas, obviamente, a gente ainda não teve uma grande mudança em paradigmas, como precisaria para fazer frente a toda essa fragilidade que a economia mundial mostrou frente a essa pandemia. A gente tem vários estudos que confirmam que possivelmente o vírus não é uma coisa totalmente exógena, está associado ao nosso padrão de desenvolvimento, que precisa ser repensado, porque ele é muito destruidor do meio ambiente. Mas então os países começam a se alertar para isso e começam a repensar. Então, desde a política fiscal, que estava muito atrelada à questão de austeridade, os próprios bancos centrais de vários países do mundo já estão pedindo uma política fiscal mais ativa. Isso já acontecia desde o ano passado. O FMI, recentemente, esse ano já, recomendou que os países do G20 mantivessem seus estímulos fiscais, depois passada a fase aguda da crise, para justamente não ter o que aconteceu em 2008. Foi uma grande reversão e a economia mundial passou a patinar em termos de crescimento econômico, com grande aumento da desigualdade mundial. Vários países estão propondo programas de reconstrução econômica pós-pandemia, com um papel claramente mais ativo do Estado. A União Europeia anunciou um plano de reconstrução com medidas inéditas de financiamento pela própria União Europeia para os países, e não cada país por si só tendo que resolver os seus problemas. A Alemanha e a França anunciaram políticas de plano de política industrial para poder fazer frente justamente a essa realocação da produção mundial. A China anunciou no plano quinquenal. Os Estados Unidos está sendo discutido pelo Biden, a proposta de um Green New Deal, que é você fazer um New Deal verde. E aqui no Brasil, claramente, a gente precisa repensar isso. Então, é muito importante as pessoas entenderem que a situação fiscal é consequência e não causa da crise, isso já desde 2015. Foi a própria desaceleração econômica que gera uma situação fiscal pior. E, na verdade, insistir nisso e continuar tentando resolver o fiscal sem resolver a questão econômica mais ampla vai só aprofundar a crise, como a gente tem visto. As propostas que vêm de desestatização, de você vender patrimônio para pagar a questão fiscal, pode só agravar. E a gente precisa, então, romper com esse ajuste fiscal autodestrutivo que vinha pré-pandemia. A gente, na pandemia, felizmente, houve um consenso de que era preciso uma atuação maior do Estado, mas tudo indica que o Estado vai retirar esse estímulo mais rápido, o quão rápido ele conseguir. Por mais que esteja em debate essa discussão de
de uma renda permanente, né, uma renda básica permanente, todos o que o governo anuncia sempre em detrimento de outras coisas, né, cortando outras despesas e não como algo que vá se somar ao que a gente tem no Brasil. Né, e o que a gente então precisa, para terminar realmente, é um projeto social de desenvolvimento. Um crescimento com transformação social, uma distribuição de renda e de patrimônio, não só de renda, né, a gente precisa repensar essa desigualdade patrimonial brasileira, uma ampliação da oferta pública de bens e serviços básicos, uma readequação de estrutura produtiva em linha com esse projeto, né, e assim de garantir empregos de qualidade e acesso universal à saúde, educação, cultura e demais serviços básicos, sociais básicos para a população. Né, essa é um pouco a ideia do Meu Brasil Amanhã, e eu espero que mais gente concorde com isso, a gente possa pensar maneiras de obter isso no futuro. Obrigada mais uma vez pelo convite e fica aí então a minha contribuição para esse projeto.